Olá, hoje eu vou iniciar o estudo de um novo livro, que é o livro de Sofonias. E nós vamos começar a partir do capítulo 1, que fala ameaças contra Judá e Jerusalém, o dia da ira do Senhor. E ele começa dizendo: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aqui, o capítulo 1, ele inicia apresentando quem é o profeta Sofonias e situando ele na história. Quando foi que ocorreu seu ministério? Sofonias, ele surgiu no reinado de Josias, que foi rei de Judá, que governou do ano de 640 a 609 a.C. O profeta Sofonias, ele era descendente de um etíope, que é um homem Cusi, ou originário da Etiópia, com Sudão. Ele vinha de uma linhagem real, uma vez que ele era filho de Gedalias, que era filho de Amarias. Ou seja, Sofonias, ele era bisneto do rei Ezequias, que foi um rei piedoso em Judá, quando Judá ainda era um estado conquistado pela Assíria e vivia em cativeiro e pagava altos tributos e vivia em servidão à Assíria. Período em que Judá teve o povo desvirtuado por assumir costumes gananciosos, fraudulentos e por ter se tornado um povo idólatra que adorava a Baal e a Será e executava a cruel prática de sacrifícios infantis, que passou a acreditar em adivinhações e leitura dos astros. Sofonias recebe a incumbência do Senhor de anunciar que traria o julgamento sobre o povo de Judá e Israel, que é na cidade de Jerusalém, a fim de destruir os pecados que existia entre esses povos. Sofonias profetiza, afirmando que Deus destruiria o povo, os animais e toda a criação pelo fogo, a fim de purificá-los. Ele os destruiria no dia do seu julgamento, por causa da desobediência que estava sendo cometida pelos homens. Daí, ele passa a listar todas as ações que ocorreriam no dia do julgamento de Deus com o povo de Jerusalém, que é de Israel, e o povo das cidades de Judá. E ele diz: acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros.
Ouvai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanterna e castigarei os homens que se espessam como a borra de vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolado as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhe beberão o seu vinho. Aqui o profeta anuncia que o Senhor enviará o seu julgamento sobre Judá, sobre Jerusalém, desde os nobres que habitavam e transitavam pela corte, até as pessoas vindas de outras terras, as estrangeiras, por causa da exploração que elas cometiam umas com as outras, em toda a cidade, além de manterem uma arrogância espiritual. E assim, o profeta convida os comerciantes que ocupavam desde a rua da Porta do Peixe, que era uma das antigas portas da muralha de Jerusalém, onde os pescadores comercializavam as suas mercadorias e costumeiramente simbolizava o crescimento espiritual e os negócios da cidade, até os moradores de Mactés, que era um povo que morava num bairro de comerciantes e de pessoas que faziam negócios de Jerusalém. Eram os proprietários de terras a lamentarem na presença do Senhor, pois as suas riquezas seriam saqueadas por invasores, que eram os soldados da Babilônia. E o profeta Sofonias adverte aos idólatras de Judá a se calarem diante de Deus, pois o Senhor não queria ouvir invocações de outros deuses no meio do seu povo, que usava também sacrifícios de bodes e de crianças em seus rituais, nos altares que eram feitos apenas para adorar a Deus. Agora também estavam cometendo estas atrocidades. Deus, em seu julgamento, ele faria uma investigação detalhada, minuciosa, dos atos cometidos por Judá e por Jerusalém. Tudo que fosse errado seria exposto à luz. Isso faria com que muitos habitantes fossem destruídos por contaminarem as pessoas mais simples que eram tementes a Deus. Assim como as borras de uvas, elas estragam os vinhos, porque ajuda a levedar, a aumentar a fermentação. O profeta mostra nessa parte do texto que o povo agora colheria para si o mal que plantou entre eles mesmos, por participarem e adotar práticas que não foram ensinadas pelo Senhor Deus. E o texto continua dizendo: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvem e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo
toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Aqui, o capítulo 1, ele encerra com o profeta Sofonias anunciando que o dia do Senhor, o dia que ele derramar o seu julgamento contra o povo de Jerusalém, o povo de Judá, ele está iminente, está às portas, mais próximo do que o próprio povo imagina. Ele atingirá tanto a Judá, as cidades que a compõem, como a cidade de Jerusalém, o centro de Israel, como toda a terra que foi criada por Deus. E quando o Senhor purificar a terra do pecado nela cometida, ele restaurará toda a natureza ao seu estágio original, ao seu estado em que deveria permanecer, no estado da criação. Uma purificação que se dará pelo fogo. Pelo que se mostra, essa aviso de purificação pelo fogo, ela não será apenas um fato isolado, mas que essa purificação, ela é uma profecia que está para vir há um tempo iminente, mas também uma profecia de longo prazo. Por isso que Sofonias 1, ele começa falando sobre as ameaças contra Judá e Jerusalém e como será o dia da ira do Senhor, que é o dia em que o Senhor vingará pelo mau comportamento do povo, que deveria permanecer de forma justa, conforme foi pactuado no dia em que o Senhor formou aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E o povo não procedeu conforme deveria proceder, mas ele foi se perdendo, foi abandonando seus costumes e colocando para dentro de si costumes que não eram aqueles que Deus havia estipulado, costumes que faziam parte da adoração a outros deuses, tais como a leitura dos planetas, a leitura das mãos, as adivinhações, os sacrifícios de crianças e os demais rituais feitos a outros ídolos. Que essa mensagem ela possa ficar no nosso coração. Que o Senhor não aceita que as pessoas tentam acrescentar sobre a sua ordem aquilo que ele não ensinou. Que o Senhor, ele só aceita que as pessoas façam exatamente aquilo que ele estabeleceu para que elas cumpram. Caso contrário, as pessoas estão indo além do que Deus estabeleceu. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E muito menos o Senhor, ele instiga práticas cruéis e maldosas, como aquelas que estavam sendo praticadas ali, naquele povo que era escolhido para ser um povo santo, uma nação eleita pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aguardo vocês para o próximo capítulo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se possível, vá no meu canal, faça sua inscrição. Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?